E aí, galera, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade à parte sobre química orgânica, quase finalizando nessa aula aí, beleza? Então já vimos toda a parte de funções, toda a parte de caracterização de carbono, de cadeia carbônica, de ligação de carbono, o que mais isomeria, o que mais cai na prova do Enem? Primeiramente, identificação das cadeias carbônicas, isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Identificação das funções orgânicas, as oxigenadas e as duas nitrogenadas, as mais importantes. Saber o que é um ácido carboxílico, o que é um éter, o que é um éster e assim por diante, beleza? Depois, algumas reações específicas. Por exemplo, a reação de hidrogenação, que é uma reação muito clássica. A reação de esterificação e o contrário dela, que a gente chama de hidrólise, certo? E um pouco de isomeria. Principalmente isomeria plana e a ótica, beleza? Então aí você manda praticamente nos conceitos. Agora, uma outra característica da química orgânica é determinar a acidez e a basicidade desses compostos orgânicos. Cada composto tem uma certa acidez ou uma determinada o que é basicidade, beleza? Então acompanhe comigo aqui, ó. Primeiro, a acidez na química orgânica. Bom, ácido carboxílico não precisa nem comentar, né? Ácido carboxílico só pode ter caráter, muito bem. Aí você ia saber e falar a mesma coisa. Tem caráter o quê? Ácido. Então, olha só. Para você caracterizar um ácido carboxílico, é a mesma coisa que se tivesse um ácido o quê? Inorgânico, certo? HCl, por exemplo. Quando você joga HCl na água, ele não se ioniza, liberando H+, e Cl-. E com essa ionização, você não pode montar o Ka. O que é Ka? Constante de acidez. Em ácidos orgânicos é diferente? Não é. Mesma coisa. Mesma clareza que vocês já viram em funções inorgânicas, agora você passa para a questão orgânica. Joinha? Então, que nem aqui, ó. Eu tenho um ácido carboxílico qualquer, indiferente se ele é de cadeia curta ou de cadeia longa. Cadeia curta são os ácidos convencionais, ácido fórmico, ácido acético, ácido propanóico e assim vai, né? Metanóico, etanóico, propanóico, assim por diante. Agora, quando esse ácido for um R de cadeia longa, ele vai ser chamado do quê? De ácido graxo. Mas indiferente, ele vai ter comportamento ácido. Por quê? Porque na presença da água, ele se ioniza, liberando quem? O H3O+, ou H+, que vocês já sabem que é a mesma coisa. Beleza? Você pode montar uma constante, lembram? Constante é produto sobre reagente. Quem que é o produto? É o ânion, é o H3O+. Quem que é o reagente? É o ácido. Lembrando que a quantidade de água usada para ionização, ela é sempre o quê? Constante. E o que é uma constante? Podia ter colocado ela aqui, ó, H2O. Mas o que é uma constante multiplicada por uma outra constante? Vai dar uma nova constante que a gente chama ela do quê? De Ka. Por isso que a água não entra na nossa questão de equilíbrio, certo? Que tanto é que você poderia colocar essa representação assim, ó. R ligado a COOH, na presença de ácido, de água, vai liberar o quê? H3O+, que é a mesma coisa que H+, mais o quê? R ligado a COO-. Beleza? Aqui eu tenho um exemplo, ó. Quem que é essa estrutura aqui? Aqui tá faltando aqui um O, que fechou o O. Acho que é como uma imagem, apareceu um C, parece um C, mas não é C. Beleza? Então tá aí, ó. CH3, aqui eu tenho um C, dupla O, OH. Quem que é esse ácido aqui? Etanóico. Certo? Ao ionizar, ele formou o quê? O etanoato, o ânion. Mais quem? O H3O+. Então, sempre os ácidos vão perder o H+ do grupo carboxila, que é COOH. Alterando a força de um ácido, isso aqui é muito importante. Para o Enem, talvez alguma especificação. Agora, para
o vestibular, provavelmente você vai usar isso aqui talvez no vestibular, lógico que vai usar no vestibular, que você vai só fazer Enem. Talvez muitos só fazem Enem, muitos fazem Enem em vestibular, alguns nem estão fazendo Enem, só estão assistindo aula por assistir, porque vão usar isso aqui também no vestibular. Então aqui, ó, a presença de espécies de alta eletronegatividade são aquelas que vão aumentar a acidez desse ácido. Então, quanto, vamos colocar assim, ó, R ligado a COOH. Quanto mais grupos eletronegativos mais próximos à carboxila, certo? Então, vamos colocar assim, ó, quanto mais próximo, certo? E quanto maior a quantidade desses grupos eletronegativos, significa o quê? Maior é a acidez do meu composto. Por exemplo, ó, vamos chutar alguma coisa, vou colocar, e quando tem baixa eletronegatividade, ou seja, quando você aumenta o tamanho da cadeia, ó. O que nós temos aqui, ó? Hidrocarbonetos radicais, ó. Então, quando você tiver mais próximos dessa, né, carboxila, esses grupos eletronegativos em maior quantidade, maior acidez. E quanto menos grupos eletronegativos em menor quantidade, ou se você aumenta aqui, ó, posso colocar aqui, ó, aumentar a cadeia. Se você aumenta a cadeia carbônica, significa que você o quê? Menor será a acidez do teu composto. Por exemplo, né? Se eu pegasse assim, CH3COOH. Como vocês já sabem, isso aqui é uma constante. Eu vou chutar essa constante, é constante, sei lá, 10 na menos 5. Estou chutando. Agora, se eu colocasse CH3, CH2 e COOH, o que eu fiz aqui, ó? Eu aumentei o tamanho da cadeia. Então, essa minha constante vai ser o quê? Menor. Menos 6, por exemplo. Porque não sei se vocês lembram, acredito que sim, quanto maior a constante Ka, significa mais ácido é o seu composto. Então, como eu aumentei o tamanho da cadeia principal, significa que você fortalece a ligação OH, diminuindo assim a acidez. Então, 10 na menos 6 é uma constante menor, então ele vai ser menos ácido do que o ácido etanóico, por exemplo. Agora, se eu pegasse nessa estrutura aqui e colocasse assim, ó, CH2, COOH, e aqui eu colocasse, por exemplo, um cloro, ácido cloroacético, qual vai ser o valor desse Ka? 10 na menos 3. Ou seja, 10 na menos 3 não é uma constante maior do que 10 menos 5? É. Então, se a constante é maior, quer dizer que ele é mais ácido? É, ele é mais ácido. Por quê? Porque eu tenho o cloro. E o cloro é um elemento de alta eletronegatividade que está próximo da carbonila. E se ele está próximo da carbonila, quer dizer que ele vai ser o quê? Mais ácido. Agora, se eu tivesse uma outra estrutura assim, ó. Vou colocar aqui do lado, tá? Se eu tivesse uma estrutura assim, ó. CH3, CH2, ou CH2, CH2, Só que eu coloco aqui um Cl, ó. Entre essas duas estruturas aqui, quem é que vai ter a maior constante? Novamente, o 10 menos 3. Essa aqui ficaria o quê? 10 na menos 4, por exemplo. Tudo bem? Então, o 10 menos 3 é mais ácido ainda. Mas por que, professor? Porque o cloro está igual, ó. Sim, mas nessa estrutura aqui, o cloro está mais próximo da carboxila, o que torna a substância mais ácida. Tranquilo? Agora, se você colocasse mais um cloro aqui, por exemplo, ó, tiraria um hidrogênio aqui, ó, aí isso aqui já ficaria o quê? 10 na terceira. E 10 na terceira é muito mais maior do que 10 menos 3. Então, o que torna esse ácido o quê? Mais ácido ainda, mais forte ainda. Vai ter uma maior constante ainda e assim por diante. Joia, né? Então, essa seria a nossa primeira característica de acidez, a mais normal. A campeã em audiências de questões aí, certo? Então, quanto mais grupos eletronegativos você tiver próximo da carboxila, e quanto mais próximo, mais ácido ele será também. Joia? Tranquilo?
Aqui, ó, aquilo que eu acabei de falar para vocês, ó. O ácido etanóico, ó, 10 a menos 5, não estava muito errado não, hein? Certo, ó. Ácido 2-cloro-etanóico. Eu coloquei só um cloro, ó. Então, ó, já é 10 menos 3, ó. Essa constante já é maior. Agora, ó, CH3, certo? CH2OH. Já tem uma constante de quanto? 1,3 vezes 10 menos 5, ó. Certo? Então, são características que vocês precisam analisar. É isso? Hã? E aí? Não, né? Meus queridos, olha aqui. Essa constante aqui não é maior? Ó, 10 menos 5, 10 menos 5. 1,3 é menor. Então, professor, é isso aí. Estão ligados. 1,3 sendo menor, esse valor é a menor constante. Cuidado com essas potências de 10. Joia? Então, se essa é a menor constante, ele é menos ácido. Essa aqui é a maior constante. Então, ele vai ser o quê? Mais ácido. E essa aqui é uma constante intermediária, ó. Fica abaixo e acima, consequentemente, é mais ou menos uma constante. Então, ele vai ser mais ou menos ácido também. Você sempre tem que analisar desta maneira aí. Fenóis e álcoois também têm um certo caráter ácido, porque liberam os íons H+, mas olha a potência de 10. 10 na menos 10, 10 na menos 16. Cara, é uma constante estupidamente pequena, mas libera H+. Se libera H+, ele tem um certo caráter o quê? Ácido. Só que quem é que vai ter o caráter ácido maior? O fenol, que é o hidroxibenzeno, ou o etanol, que é o etano, aqui faltou o ol, certo? O etanol. Quem que é mais forte aqui? O fenol. Então é assim, ó, é ácido, anote aí, ácido carboxílico é maior do que fenol, que é maior do que o quê? Álcool. Ou seja, os álcoois são os que têm o menor caráter ácido. Tudo bem? Mas tem um certo caráter ácido. Aqui, ó, o Ka, que eu acabei de falar para vocês, toda a representação está aí, certo? Essa gripe voltou nesse corpo, mas vamos lá. Quanto maior o valor de Ka, significa maior a força de um ácido. Olha aqui, ó, o ácido acético, que já está aqui, ó, 10 na quinta, é muito maior do que 10 na menos 10, que é do fenol, e 10 na menos 16, que é do etanol, certo? Então, nesse sentido, o que está acontecendo nesse sentido para cima? Aumentando a constante. E se aumenta a constante, aumenta a acidez. Essa seria a interpretação mais lindinha que você poderia usar aí para determinar. A basicidade agora está diretamente ligado às aminas, dentro da química orgânica. Lembrando que as aminas, elas derivam da onde? Da amônia. E a amônia, por natureza, já libera em solução, em água, a hidroxila. Por isso que ele dá o caráter básico. Já viram falar em sangue do diabo? Já caiu várias vezes. Não tem nada a ver com religião aí não, tá? Antes que comece a... que hoje em dia você não pode falar muita coisa, né? Falou muita coisa, já tá buzinando no ouvido, certo? Então, olha só, sangue do diabo, sangue vermelho. Como é que você produz? Você borbulha amônia na água. Vai formar o quê? O hidróxido de amônio. Só que o hidróxido de amônio na água vai liberar o quê? O OH-. Tudo bem? É uma base. Agora, você joga gotas de fenolftaleína. Jogando gotas de fenolftaleína, que cor que ela vai ficar? Vermelha, por isso o sangue do diabo. Daí você borrifa na camisa de um amigo teu. No branco, por exemplo, aqui do Arrase no Enem. Opa, do outro lado, né? Sempre confundo na tela aqui, ó. Arrase no Enem, é branco. Se você jogar essa solução aqui, vai ficar o quê? Vermelho. Aí você fala, você nem estragou a minha camiseta. Aí depois de um certo tempo ele vai olhar assim, ué, cadê aquela mancha vermelha? Ela desapareceu. Por quê? Porque daí a amônia volta a ser liberada para a atmosfera e é a amônia que dá o caráter básico. E se é ela que dá o caráter básico e não está mais presente, não vai ter coloração avermelhada.
Então, essa é a característica do sangue do diabo. Por que que o sangue do diabo fica vermelho? Por causa da base amônia. Certo? Agora, por que que desaparece a coloração? Porque a base amônia evapora, porque ela tem em contato com o teu corpo. Teu corpo está quente, evapora a amônia. Não tem mais o caráter básico, a solução vai se tornar o quê? Incolor. Fechou. Agora, se você passar sabão, o que que vai acontecer? Vai voltar a ter a mancha avermelhada. Por quê? Porque o sabão tem caráter o quê? Básico. Tranquilo? Beleza, né? Então tá aqui algumas especificações para vocês, ó, tá? Então olha só, as aminas primárias, aminas secundárias e aminas terciárias. Por que que as aminas, ele está colocando aqui com a água, por que que a amina pode quebrar a ligação? Porque a água é HOH, tá quebrando, isso aqui tá ficando mais, isso aqui tá ficando menos. Por que que as aminas podem receber um H+, lembra da teoria ácido-base de Lewis? Porque o nitrogênio tem o que disponível aqui? Um par de elétrons. E esse par de elétrons pode ser emprestado para o H+, que não tem elétron. Recordando, H+ não tem elétron. Então, o que que a base faz? Ela cede esse par de elétrons para o H+, e o H+ vai ficar com quantos elétrons? Com 2. Fechou daí o hidrogênio com 2 elétrons? Fechou. Beleza? E aí estão os três tipos de aminas. Aqui é a mesma coisa, ó. Aí existe uma ordem de basicidade, ó. As aminas secundárias têm uma maior basicidade do que as aminas primárias, que são maiores do que as terciárias. E maiores do que a amônia e maiores do que as aromáticas. Então, as aromáticas é aquelas que vão ter o quê? A menor basicidade possível. Tudo bem? Então, ó, quanto maior o Kb, certo? Significa o quê? Mais forte é a base. Certo? E quanto maior o Kb, menor será o pKb. Professor, o que é pKb? É o potencial da constante de basicidade. A mesma coisa eu poderia colocar. Quanto maior o Ka, significa mais ácido será o composto. E quanto mais ácido, menor será o pKa. São grandezas inversamente proporcionais. Então, olha o que ele está me dando aqui, ó. Dimetilamina, metilamina, trimetilamina, amônia e fenilamina. O que que ele me deu aqui? A ordem que aqui em cima está, ó. Dimetilamina é uma amina secundária, metilamina é uma amina primária, trimetilamina é uma amina terciária, amônia, e fenil é o quê? Aromático. Certo? Olha a constante agora, ó. 10 na menos 4, 10 menos 4, 10 menos 4, beleza? Só que 5,2 é maior do que 4,4, que é maior do que 0,62. Então, essa aqui é a mais básica. E essa aqui, ó, 10 a menos 10, é a menos básica. Eu não posso dizer que ela é mais ácida, porque ela não tem caráter ácido, ela tem caráter básico. Então, a faixa de basicidade é de 7 para cima, certo? Menos básica é mais próximo de 7. Mais básica significa mais próximo de quanto? De 14. Tudo bem? E aqui, algumas questõezinhas propriamente ditas aí, ó. O que nós temos aqui? A respeito dos compostos orgânicos A, B, C e D, abaixo representados e armazenados em recipientes individuais sobre mesmas condições de temperatura e pressão, é correto afirmar que... Então, primeiro, ó, vamos trabalhar aqui, ó. O que é isso aqui? É um ácido carboxílico, certo? Se é um ácido carboxílico, já sei que ele é caráter ácido, certo? Aqui eu tenho o que? Um éster, e aqui eu tenho apenas um HC. E aqui eu tenho uma amina aromática. Vamos ver o que ele vai pedir. Ele fala assim, o composto A possui uma carbonila e é um grupo ortopara-dirigente. Pessoal, o composto A tem posição ortopara-dirigente? O grupo carbonila é um grupo ortopara? E aí? Aí você tem que lembrar, certo? Dá para fazer assim também, né? Uma maneira rápida de você caracterizar. Sempre que o carbono estiver, né, com uma dupla ligação, certo? Esse é menos, esse é mais. Esse é menos, esse é mais.
menos, mais, menos, mais. Só para vocês lembrarem. Sempre que o composto tiver uma dupla ligação, é porque ele vai ser o quê? Aonde que entra sempre nos negativos. E essa posição negativa, que posição essa 1, 3, é a posição metadirigente. Então ele possui uma carbonila, ele possui C-O. Na realidade seria uma carboxila, que está escrito ali. Carbonila é C-O, carboxila é C-O-OH. E ele fala que é um orientador, né, meta-ortopara-dirigente. Não, a carboxila é um meta-dirigente. Certo? Letra B. O composto B é uma amida? Não é uma amida, é uma amina. O composto C é um éster derivado do álcool benzílico. Bom, nós vimos lá em reações orgânicas que se é um éster, da onde que vem esse éster? Este éster vem do ácido mais o quê? Um álcool. E aonde que é o ácido? É aqui, ó. Você quebra aqui, porque você vai reagir, na realidade, com a água. A água é HOH, ela que vai fazer a hidrólise. Então, você vai quebrar aqui, isso fica menos, e isso aqui vai ficar o quê? Mais. Como aqui é mais e aqui é menos, esse menos entra aqui. E esse mais entra aqui. Então, quais são os produtos que você obteria daqui? Você vai obter o anel aromático e o C-O-OH, mais quem? HOCH3. Então, ele fala aqui do álcool benzílico, não, do álcool metílico. Então, letra C, elimina. Letra D. O composto D é o que apresenta a maior pressão de vapor. Putz grilo, e agora? Temos que lembrar de pressão de vapor, propriedades coligativas, né? Propriedades dos compostos orgânicos. Se vocês olharem, deixa eu limpar agora tudo isso aqui, que agora já sabe, é só voltar se você tem alguma dúvida. Deixa eu limpar tudo isso aqui, ok? Se vocês olharem, isso aqui é LDH. Isso aqui é LDH. Isso aqui é DD. E isso aqui é Van der Waals. Ligação de hidrogênio, não tem ligação de hidrogênio e não é um hidrocarboneto, então, portanto, ele só pode ser dipolo. E aqui só pode ser Van der Waals porque é só um hidrocarboneto. E Van der Waals são as forças menores. Menor força. Se tem a menor força, é porque ele passa com maior facilidade para o estado gasoso. E se você tem mais para o estado gasoso, maior será a pressão de vapor. Então, o composto D aqui apresenta a maior pressão de vapor. Todos são aromáticos e formam ligações de hidrogênios intermoleculares. Todos são aromáticos, mas apenas A e B é que vão fazer ligações de hidrogênio. Beleza? Então, é uma questão essa bem abrangente, bem determinante para caracterizar esses compostos. Próxima questão. Leia os quadrinhos a seguir. Então, 15 analistas. Como foi o dia de trabalho? Sério, que horror. Aí ele fala assim, castradora, certo? Não sei o que quer dizer com isso, né? Patético. Aí está escrito Prozac. O que é Prozac? Um medicamento, certo? Por quê? Tá aí, ó, a estrutura que ele está falando, ó. A figura a seguir mostra a estrutura da fluoxetina, molécula ativa do medicamento antidepressivo, por isso que foi, né, ó, castrado, castradora, certo? Foi um horror. Mentira dele, né? Tava lá sossegado, ok? Agora, pateado pelo Prozac, ó, Prozac é o nome do medicamento que tem a fluoxetina, certo? Tá aí a estrutura. Então, o que nós temos nessa fluoxetina aqui? Nós temos aqui uma amina, certo? Nós temos aqui o que? Um éter. E aqui nós temos o que? Um aleto orgânico. Analisando a estrutura molecular da fluoxetina, verifica-se que, item A, a presença de 3 átomos de halogênios, né, flúor, faz com que a molécula apresente um caráter mais apolar. Não,
Se você tem o flúor não é o elemento mais eletronegativo, então vai ser o caráter mais o quê? Polar. Então, falso. Item B. O heteroátomo de oxigênio imposto na cadeia orgânica da molécula indica que a mesma foi obtida por uma reação de esterificação. Não, esterificação é formação de éster. E você não tem éster na cadeia, então elimina. A ausência de carbono assimétrico na molécula impossibilita a existência de isômeros ópticos ou enantiômeros, ou enantiomorfos, ou antípoda óptica. E aí, nós temos carbono assimétrico aqui? Nós temos, né? Onde que nós temos um carbono assimétrico? Aqui, ó. Esse é um carbono assimétrico. Por quê? Esse ligante é diferente deste ligante, que é diferente deste ligante e que é diferente desse ligante. Então, ele fala a ausência de carbono assimétrico. Não. Certo? Então, elimina. E letra D, ele fala assim, a molécula de um grupo funcional amino com um par de elétrons livres confere o caráter alcalino à molécula. Se você tem uma amina, o que as aminas são? São de caráter o quê? Básico. Mas por que ela tem caráter básico? Porque ela tem um par de elétrons livres. Então, letra D seria a nossa resposta correta. Beleza? Então são características, são evidências, são denominações que vocês precisam analisar desses conceitos propriamente ditos aí. Acidez e basicidade. Olha outra questão bacana aqui, ó. Ondansetrona, nossa, que muito, deixa eu falar, ondansetrona. É uma substância ativa no medicamento que possui atividade antimética. Olha cada nome bonito, hein? Como é que o pessoal da biologia fala isso, né? É utilizada para combater náuseas e vômitos provocados pela quimioterapia, radioterapia, assim como pós-operatórios emotivos. Aonde as usadas no tratamento das náuseas e vômito não estimulam o resistência não. Sua fórmula molecular está apresentada a seguir. Então, o que nós temos aqui, ó? Isso que é importante da química, questões do Enem. É saber o que você tem, ó. Você tem uma cetona. Você tem o quê? Amina. O que você tem? Amina. E o que você tem? Amina. Então, amina e cetona. Daí ele fala assim, o caráter desse composto e seus isômeros de função são respectivamente. E aí, o que nós temos aqui? Caráter ácido, básico, neutro. Só pode ser o quê? Básico. Certo? E agora, e seus isômeros de função têm respectivamente. Então, qual que é o isômero que você tem? Bom, com nitrogênio não existe isomeria, se você lembrar. Agora, de cetona, você pode ter um isômero? Pode, formando o quê? Aldeído. São os pares de isomeria de função. Álcool e éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster. São os 3 pares mais importantes. Então, só pode ser qual a resposta? Letra B. Ele não está pedindo a isomeria, ou melhor, ele não está pedindo a função que está aqui. Ele está pedindo o seu isômero de função. A amina não tem outro isômero, certo? A não ser que for uma imina, mas não tem isso, certo? Consequentemente, você vai ter o que analisar aqui a outra função, que é a cetona. E a cetona faz par de isomeria com quem? Com o aldeído. Beleza? Então tá aí as características de cada um desses grupos funcionais. Difícil cair no Enem, mas nos vestibulares a possibilidade de cair isso é muito grande. Beleza? Não sai daí que na sequência a gente trabalha mais alguma coisinha dentro da química orgânica. Um grande abraço.